Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo semanal da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a IADAL, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Laje. Eu sou o pastor Gessildo Vivoc e nós estamos aqui hoje para estudar a lição de número 5, louvado seja Deus, que tem por tema uma perspectiva pentecostal de missões. O nosso texto áureo nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. E a nossa verdade prática, ela nos propõe o seguinte pensamento: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja na sua atualidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo número 2, do versículo 1 ao versículo 8, também do versículo 14 ao versículo 18, diz-nos assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são estes galileus todos estes homens que estão falando? E como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e assim profetizarão. Louvado seja Deus. Como já foi dito, querido, iremos dissertar a respeito da perspectiva pentecostal em missões. Nós somos aqui a IADAL, Assembleia de Deus em Alto Laje, que é presidida e pastoreada pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. E conosco hoje está, para honra e glória, e muito feliz nos faz, nosso querido pastor Vinícius Sepulcro, que muito nos abençoa. Glória a Deus. Meu pastor. Irmãos, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Igreja Assembleia de Deus em Alto Laje, comentando, essa lição de suma importância, falando sobre missões e todo o evangelho, e principalmente aquele que se diz pentecostal, crê nos dons espirituais, crê na manifestação do Espírito Santo de Deus. Dentro dele arde uma chama de fazer missões, de pregar o evangelho. Verdade. Se não tiver essa paixão no coração, irmãos, pode ter certeza que está no lugar errado, porque na Assembleia de Deus, estou aqui falando porque sou assembleiano desde que me converti. Nascida no fogo. Nascido no fogo. E temos certeza que nós iremos também subir no fogo. Glória. E o Evangelho de Jesus Cristo também é pregado no fogo, porque o símbolo do Espírito Santo é o fogo. Glória então, a Deus. Nós temos plena convicção que o Senhor tem nos chamado para essa labuta, para essa obra, e impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E juntamente comigo, o pastor Vinícius, está o nosso diácono também, secretário da nossa EBD,
Nosso irmão Jonathan Ferreira, louvado seja Deus. Irmão Jonathan. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos, ao pastor Gessildo, ao pastor Domingos, ao pastor Daniel, né? Sim. Ao nosso pastor presidente que nos confia essa oportunidade de estarmos aqui fazendo o comentário desta lição. Louvado seja Deus. Então, queridos, uma característica notável do movimento pentecostal desde seu início, que foi na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Isso é nato, isso pertence à Igreja Assembleia de Deus, né? Como todo povo nascido no fogo, o povo pentecostal. Então, nesta lição, nós vamos estudar algumas características, né? Aquilo que se mostra dentro desse tema de missões que marcam um trabalho pentecostal. Uma marca que é obra puramente do Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá, querido. Uma perspectiva pentecostal de missões. O que entender sobre essa perspectiva? Bom, Vinícius. Primeiro aqui o comentarista diz que nós somos evangélicos, né? Sim. Nós estamos até comentando aqui sobre cristão, né? Protestante e evangélico. Nós somos cristãos, porque acreditamos em Cristo como nosso Salvador. Somos protestantes, porque depois da reforma protestante nós passamos a abominar ou de certa forma discordar com alguns dogmas que foram introduzidos no decorrer dos anos na igreja, que por sua vez era a igreja primitiva, né? Então, sim. E por último, evangélico, porque nós acreditamos nos evangelhos, né? Sim. Pregados, né? E a conversão, a salvação vem por ouvir a palavra de Deus. E é através do evangelho que nós conhecemos a Cristo, porque o evangelho vem de Cristo Jesus. Então, somos evangélicos porque cremos no evangelho. Isso aí. E protestantes porque protestamos contra toda forma de pecado. Isso. Que maravilha. Dogmas também. E dogmas também, né? Porque não, dogmas são esses costumes, né? Isso. Entranhados que às vezes nos impedem de um caminho de servidão, o implantar do reino, né? Costumes que são temporais. Verdade. Tempos e tempo passa e esses dogmas vão ficando, né, meus irmãos? E mais uma das perspectivas dentro de ser missionário dentro do campo pentecostal é porque somos pentecostais, irmão Jonathan. Então, antes de eu comentar esse tópico, eu queria definir a palavra perspectiva pentecostal. Muito bem. O que é uma perspectiva pentecostal? Eu anotei aqui que a expressão, a definição dessa palavra perspectiva pentecostal, ela diz respeito a um modo através do qual alguma coisa é representada ou vista. E você foi lá Um na modo da palavra como que agora. se concebe e analisa uma situação específica. Logo, o que é uma perspectiva pentecostal? É uma forma de se ver as atividades cristãs e suas principais doutrinas, desdobramentos para uma vida diária, a partir de experiências, por intermédio da capacitação do Espírito Santo no seio da igreja. Isso é a definição do que vem a ser uma perspectiva pentecostal. Perspectiva cristã, no entanto, evangélica, né? Cristã evangélica, cristã protestante, né? Porque existem algumas visões de alguns cristãos que não coadunam com a visão protestante pentecostal. É isso, irmãos? Eu tô sendo... É isso Estou mesmo. torcendo a coisa. É isso mesmo, que é aquilo, como eu falei, essa definição dessa palavra perspectiva pentecostal, ela vai ter que ser vista. É um algo que é visto, é representado por alguém.
Perspectiva é aquilo que se mostra Isso aí. e que se espera. Isso aí. Então o mundo espera, irmão Vinícius, de nós, os pentecostais, uma visão bem ampla dentro da missão. Sim ou não? Sim. Fala das nossas atividades cristãs, das nossas doutrinas, dos próprios dogmas. desdobramentos da nossa vida cotidiana. Inclusive o comentarista até ele coloca, né? Primeiro diz assim, compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Ou seja, você só pode ser pentecostal, só pode ser cristão, só pode ser evangélico se você nascer de novo. Lembra de Nicodemo? Necessário vos é nascer de novo. Depois ele coloca a autoridade bíblica. Você tem que acreditar que a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor que a inspirou. E por último diz assim, e o apelo de anunciar a Cristo aos outros, ou seja, evangelizar. Jesus mesmo disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Essa é a chamada de Cristo para a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que nós evangelizamos, podemos dizer que estamos cumprindo a grande comissão, o grande id, né, do Senhor Jesus Cristo, ide pregai a todas as nações. É uma via de mão dupla, não diria, né, porque dupla vai e volta, mas pode ser também uma via de mão dupla, né, evangelizar e fazer missão estão paralelas, juntas umas às outras. Que Ou coisa. seja, esse tópico de somos evangélicos aqui, esse ponto aqui, somos evangélicos. Por que desse ponto somos evangélicos? Evangelho vem de evangelion. Evangelion. Ou seja, o que é o evangelho? É boas novas. É o evangelho, é a palavra de Deus. Então, nesse âmbito, né, de missões por intermédio da perspectiva pentecostal, eu sou evangélico. Ou seja, eu apregoo o verdadeiro evangelho. Sou propagador das boas novas. Isso aí. Das Boas novas, ou seja, é uma nova visão, uma nova perspectiva, uma nova esperança de salvação apregoada dentro de uma novidade. Não mais agora pela lei, muito embora tenhamos chegamos até aqui através da lei, mas sobre um novo olhar, sobre uma nova perspectiva de alcançarmos a salvação tão almejada. São boas novas, né? Boas novas, né? Então, como o senhor havia me perguntado do tópico 2 aqui, somos pentecostais, né? Sim. Para mim, falar a respeito desse tópico, primeiro eu preciso entender o que é ser pentecostal. A definição de Pentecostes. O que é isso? Porque somos pentecostais. Qual é a definição de Pentecostes? Ou do termo pentecostal? Melhor dizendo, antes de eu dizer o termo pentecostal, eu vou dizer sobre a definição da festa de Pentecostes em Israel. Sim. Era a segunda festa do calendário bíblico. E essa festa de Pentecostes, ela possuía 3 nomes no Antigo Testamento: festa da colheita, festa das semanas e dia dos primeiros frutos. Tem a ver ou não tem com missões? Tem. Então vamos lá. Tudo a ver. O nome desta festa entre os cristãos é Pentecostes, tá? O termo Pentecostes é 50 dias, 50 dias, 50, isso, né? 50 dias após a festa da Páscoa, né? Isso. Após a festa da Páscoa, ou seja, o nome colheita tem a sua razão de ser a festa que acontecia no período da colheita de grãos de trigo e cevada. Os primeiros grãos. Isso aí. Então o que acontecia nessa festa? Eles colhiam o trigo, colhiam a cevada e eles se ajuntavam com os menos favorecidos e ali eles abençoavam aquelas pessoas, ajudavam com aquela alimentação. Daí, eles como se fosse uma obra missionária. Dar o alimento tão necessário a quem está faminto. Isso aí.
Então é por isso que ele traz esse tópico de somos pentecostais. Se nós traduzirmos hoje para a nossa atualidade, nós somos então aqueles que os provedores ante a palavra de Deus aí. para dar o alimento a esse mundo que está faminto, embora não reconheça, embora não saiba, né, não aceite de alguma forma, mas está faminto por ouvir a palavra de Deus, obter alguma coisa nova, um alimento. O interessante é que essa palavra Pentecoste, ela só deu origem após o Império Grego. Antes é como o nosso diácono Jonas falou, né? A festa das colheitas, festas da semana, depois recebeu o nome de Pentecostes, após o Império Grego. E Jesus, né, nós já comentamos aqui em lições anteriores, Jesus dá uma ordem, né, em Lucas capítulo 24, para que os apóstolos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. A Bíblia nos diz que Jesus durante 40 dias se manifestou, né, entre os apóstolos, e depois ele foi assunto aos céus. Ali havia aproximadamente 500 irmãos estavam ali, viram Jesus ser levado ao céu, e depois foram para o cenáculo, né? Sim. Para o cenáculo. Ficaram ali. Ou seja, Jesus ficou durante 40 dias. Então eles ficaram aproximadamente, né, 10 dias ali, orando o Senhor, buscando a face do Senhor, perseverando para que se cumprisse a promessa do Senhor de derramar o Espírito. E se cumpriu. E se cumpriu. Uma coisa eu queria colocar aqui para os irmãos, para a gente assim rapidamente dissertar, porque quando falamos no próprio meio cristão, protestante, evangélico, quando nós falamos assim, somos pentecostais, aí você pergunta, o que é ser pentecostal? Alguns irmãos, em algumas situações, alguns ensinadores, eles vêm exatamente nessa parte aqui de Atos. Porque o fogo, né, foram vistos línguas, e o povo falou, e teve aquele som como de barulho. Isso é Pentecostes. Mas será que é realmente? Eu não acredito que isso seja. Isso, na verdade, é uma manifestação do poder ali vindo de Deus. Hoje tem até aqueles que dizem que é o reteté de Jesus, né? Mas eu não sei se os irmãos vão discordar de mim. Para definir, para os irmãos que estão nos assistindo, para os nossos, né, os nossos professores aqui e os outros demais que virão, o que é realmente ser Pentecoste assim, de uma forma direta? Eu tenho uma definição própria dessa resposta. Eu vejo o seguinte, o termo pentecostal aqui, porque tem muitos, como o senhor acabou de citar, tem muitos que acham que quando diz o pentecostal é um povo que gosta de barulho. Uhum. Mas o termo hoje... Que alguns até chamam de histeria. Isso, o termo hoje pentecostal é aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo e nos dons. E para o senhor, Vinícius? Isso mesmo. Então, a minha definição, quase 100% bate com a sua. Ou seja, eu defino ser pentecostal, quando dizemos somos pentecostais, por quê? Não porque o barulho vem, sim, o poder vem, o fogo vem, mas somos pentecostais porque nós acreditamos nas manifestações do Espírito Santo de Deus. Essa talvez seja, na minha opinião, uma definição assim direta. Por que somos pentecostais? Ok, né? Não é retirando, mas ser pentecostal é acreditar, é viver as manifestações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E também é como se nós recebêssemos o Espírito Santo conforme o recebimento dos discípulos, o poder, a virtude, né? Continua se manifestando hoje e capacitando, né? O interessante é que existem algumas igrejas que são protestantes, mas não são pentecostais, por quê? Porque não acreditam mais nessa manifestação como aconteceu no dia de Pentecoste, em Atos capítulo de número 2. É por isso que nós enfatizamos muito Atos capítulo de número 2, que por sua vez o próprio Pedro enfatiza que aquilo ali é o cumprimento que Joel havia profetizado.
que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Foi por isso que lá atrás, aqui no início, eu trouxe uma certa ênfase em ser cristão, evangélico e protestante. Isso Muitos aí. são cristãos, são evangélicos, Mas não são mas protestantes. não são protestantes. Assim, no cunho, no cumprimento das profecias em si, porque a profecia está aqui. E derramarei sobre, o meu espírito. Então nós somos pentecostais porque somos cristãos, evangélicos, E protestantes. protestantes. Por quê? Pentecostais. Porque nós acreditamos nas manifestações do Espírito Santo. E isso nos leva a acreditar em quê? Uma das principais contribuições pentecostais para a missão. O que eu acho interessante aqui, pastor, rapidinho nesse tópico ainda de são os pentecostais, que as missões, elas também começaram aqui, nesse período de Pentecostes, porque tinha quantas pessoas reunidas ali? Aproximadamente 120. Então eles viram, as pessoas viram os galileus falando na sua língua e falaram, olha, eles estão falando na nossa língua. Ficaram curiosos. Então eles receberam, o Espírito Santo. Então eles vão para as suas cidades e com certeza esse evangelho é falado, esse evangelho é pregado, esse evangelho é anunciado, lá em Jerusalém, Tem uma turma. Isso aí. Então o evangelho daí já começa com certeza a expandir. A expandir. Cumprindo missões através do ID. Através, que coisa, A gente não vê, talvez, alguns irmãos podem pensar que a contribuição é só pessoal. Não, o Espírito Santo vive em mim, vive em nós, que nós somos templo, mas não é. O poder do Espírito Santo do povo pentecostal, quando ele recebe, é para multiplicar. Não é só interno, mas também externo. É interessante, quando eu estava vendo esse Somos Pentecostais, eu estava analisando a ordem, o que Paulo escreve aos crentes em Éfeso, diz assim, enchei-vos do Espírito. Quando o crente ele se enche do Espírito, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, automaticamente ele vive a plenitude do Espírito, ou seja, na dependência. Tudo que nós fazemos, dependemos dele. Aí se cumpre o que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. E é ele que e a nos força leva. motriz, aquele Sim, que impulsiona, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Que glória a Deus, queridos? Então, vamos lá. Tópico 2. Obra missionária depois do Pentecostes, Causa da obra missionária na primeira igreja. Qual a causa, irmãos? Vamos lá. Irmão Jonathan. Causa da obra missionária da primeira igreja, Ou seja, nesse tópico aqui, a obra missionária depois do Pentecostes, é aquilo que eu acabei de falar. É aquilo que eu acabei de falar. Com certeza aquelas pessoas que ali estavam vendo essa situação, esse poder, eles saíram e falaram do evangelho. Foi falado, foi dito, Aqui, tá escrito aqui, Tá escrito aqui, ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Então eu não posso sair para pregar o evangelho sem o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu for pregar o evangelho sem o Espírito Santo, é como se eu fosse pescar peixe com um anzol. Só vou pegar um... Eu entendo que esse revestido é que nós somos, quando aceitamos a Jesus, nós somos dotados, vestidos, cobertos com uma quantidade, vamos dizer assim, da doada do Espírito Santo sobre nossa vida, que nos capacita a prosseguir, irmão Vinícius? Para sairmos e anunciar o Evangelho, diz aqui que nós temos que estar não só vestidos, mas
duplamente vestidos, vamos dizer assim, revestidos, ou vestidos, ou sobrevestidos. Estou errado ou Olha precisamos? só, quando Não, pastor. o crente aceita Jesus, ele pode estar cheio do Espírito Santo. Nós vemos que os apóstolos pregavam o Evangelho, foi dado poder a eles, Curavam, expulsavam mas, demônios. mas foi necessário que eles recebessem o quê? Um revestimento, uma capacitação maior, né? Uma capacitação maior para quê? Para fazer a obra do Senhor. Eu estava aqui pensando se seria como, ao invés de usar uma gasolina de carro, você botava um de avião. É Mais verdade. ou menos assim. Dá um up na situação, É né? verdade. O interessante que eu acho aqui nessa causa da obra missionária é que o próprio Jesus, ele disse aos discípulos assim, ó: vocês vão ser revestidos de poder e ser-me-ão testemunhas. Testemunho. A palavra testemunhas aqui é mártires. Vocês vão morrer pelo Evangelho. Prego o Evangelho, mas vocês vão morrer pelo Evangelho. E uma coisa que o pastor Vinícius falou aí, concernente à virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do crente, existem duas palavras gregas para cheio, né? Existe a pimpleimi e a pleiros, ou pleiros, né? Como muitos falam, né? Qual é a diferença de ambas? A pimpleimi é o enchimento de fora para dentro, e o pleiros é o enchimento de dentro para fora. Um movimento cíclico, né? Quando Pedro vai pregar o evangelho para aquelas 3.000 almas aceitam a Cristo, ele está com pleiros, ele está cheio. Então ele não veio para receber, ele já está cheio. O pimpleimi é aquele que vem para ficar cheio. E o pleiros é aquele que já está cheio. É a virtude do Espírito Santo na vida dele. Então, desde quando o Espírito Santo, essa virtude, ele está na minha vida, eu sou como uma rede que é lançada ao mar. Não vou pegar um peixe só. Coisa, né? Tremenda, né? O interessante, pastor Gessildo, é que aqui o comentário diz assim, que Jesus, né, ele diz, até os confins da terra, eles receberam virtude, saíram, houve perseguição, né? E o interessante é que Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, diz assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do sol. Ou seja, através do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, todo mundo daquela época foi alcançado. Porque aqui diz que toda criatura debaixo do céu. Ou seja, todo mundo conhecido daquela época foi alcançado através desses homens. Uau! E isso se cumpre fielmente, né? Ali em Atos 2, também com um propósito. Qual propósito seria esse? A expansão missionária da primeira igreja. É o que foi dito. Não ficou só ali. Dali aqueles homens saíram e o evangelho começou a crescer. Não é isso? Pedro, Paulo, Silas, Timóteo, todos eles pregaram o evangelho. Aí o evangelho propagou. Mas esse evangelho foi pregado com autoridade. Autoridade espiritual, ou seja, a autoridade é a base do ponto de partida de missões. Eu tenho que ter o poder do Espírito Santo. Mas você diz autoridade, não é aquela rigidez humana ou mandado humano. Quando você fala autoridade, você está falando da personificação em autoridade. Isso. Em quem pode Santo, dar ordem, em quem pode capacitar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus. Ok, querido? Isso nos dá, então aqui, ó, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar, olha o que está sendo dito aqui, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Nós falamos na lição passada que quando nós estudamos
As missões no Antigo Testamento era uma coisa muito interna, uma coisa muito para um povo. Aí veio Jesus, veio o Pentecoste, e isso, né, acaba agora por expandir, e o povo de Deus começa a compartilhar essa expansão, esse crescimento. Então, irmãos, nada acontece no meio do povo de Deus por acaso. Deus não dá dons aos homens, Deus não compartilhou do Espírito Santo para nós, para que nós nos vangloriássemos ou disséssemos, olha, como diz lá, né, na passagem, alma, come, bebe, folga. Não é para isso, é para que nós levemos o crescimento, a expansão do reino, para que todo homem conheça e chegue à estatura de varão perfeito diante de Deus. Observe que nessa expansão missionária aqui, começa em Jerusalém, mas como o Senhor disse, vai até os confins da terra. Por Daquele quê? momento e do nosso hoje, né? Isso aí, porque onde foi a primeira igreja missionária naquela época, depois de Jerusalém? Antioquia. Foi Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria, onde estavam ali grandes sábios, grandes homens, inclusive Profetas. Paulo, né? Chamado Saulo, Barnabé, aonde o Espírito de Deus fala: apartai-vos para mim a Saulo e a Barnabé pela missão, né? Pela obra que vos tenho chamado. Daí começa o evangelho ser expandido para outros lugares, né? Que eles vão ali, descem para Seleucia ali, né? Vão para Chipre, né? Sim. Passa por ali na viagem, na primeira viagem, e tá ali em Atos 13, 14, 15, né? Sim. Então, assim, esse evangelho, essa expansão missionária que é a igreja primitiva, ela começa ali e ela está se expandida até hoje, né? Nos confins Sim, da está terra. crescendo até hoje, né? Está crescendo. E nós temos que entender que para isso, para que, olha só como é que começamos aqui. Começamos falando sobre a causa missionária. E isso nos levou à expansão e crescimento do próprio evangelho, da própria causa pentecostal. Nós vemos isso também por intermédio do Filipe, diácono Filipe, né? Que é considerado prega o primeiro missionário. Que prega para o eunuco. É isso. E isso por quê, irmãos? Nós temos que entender que a mensagem do Evangelho, do poder de Deus, o que Deus tem para o homem, não poderia ficar fechado no mundo restrito. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não poderia somente escolher um povo, uma raça, um local, porque senão ele estaria fazendo pouco da sua própria criação a todo Seria homem. injusto, né? Seria completamente Seria injusto. injustiça. A Bíblia diz, pastor Vinícius, que de Deus ninguém escarnece. Se ele deixasse, permitisse isso só fechadinho ali, ele podia dizer, olha lá, é egoísta, ele só quer para ele e tudo mais, mas de Deus ninguém zomba. Ninguém Deus, pode ele apontar Deus em causa alguma. Porque Deus, ele é perfeito, né? E o evangelho em si, ele é inclusivista Sim, sim. e não exclusivista. E hoje tanto Não que se é- pede não isso, é um né? grupo seleto, não. É para que todos alcancem essa tão grande salvação. Está aberto para todos. Para que o mundo todo o aceite. Mas, infelizmente, alguns são cegados pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, E a né? Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo de O alguma maneira. O mundo. Então Deus não amou um povo, ele faz questão, ele já dobrou tempos e tempos para que o reino expandisse e nós voltássemos a ser participantes do reino de Deus. Esse tópico de Deus não faz acepção de pessoas, isso a gente pode se lembrar também da lição de número 3, quando nós falamos da aliança incondicional. Sim. Que é aquela aliança, aquela coisa que Deus, ele ama, né? A humanidade. Então ele não faz acepção de pessoas, ele não faz. Não, de forma alguma. A todos quantos o receberam, foi-lhe dados o direito de ser participante do reino, estar contido. Lembra da nossa somazinha matemática, né? Da nossa teoria lá? Estar contido dentro do Evangelho. Então, queridos, chegamos ao tópico 3,
a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária, pastor Vinícius. Qual seria? Eu diria que nós já até comentamos, né? É tudo. É tudo. É Ele que faz tudo, é Ele que separa. Ele é autor e consumador da nossa fé. É Ele que separa, é Ele que envia, é Ele que inspira, é Ele que capacita. Verdade. Tudo é Ele. Meu Deus. Como eu mesmo já disse, né? Sem Ele nós não conseguimos nada. Impossível, né? É impossível. É impossível, meu Deus do céu. A função do Espírito Santo, é nos fazer entender, abrir, manifestar. Hein, irmão Johnny? Quais seriam essas funções? E está aqui o subtópico 2. É o Espírito Santo que nos capacita para toda boa obra. Então, boa obra, a obra em si, né? o erguer, o trazer o fundamento, o erguer as paredes em volta de si, o cobrir do próprio Espírito, né? Essa instituição, esse reino. É aquilo que nós já falamos anteriormente. O Espírito Santo, ele é que capacita. Eu não consigo ir a um campo missionário sem a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Porque se eu for, é aquilo que eu falei, nós vamos pescar peixe com anzol. Sem isca. Com uma vara. Mas eu pego um só peixe. Quando pega, né? Quando pega. Agora, quando eu estou capacitado pelo Espírito, eu sou como uma rede, né? Não vai de anzol. Que é lançada no mar. Aí vem vários tipos de peixe, né? Grandes, pequenos, né? Então, assim, essa é a capacitação que Ele me dá. Que Ele me dá esse revestimento, aquilo que nós falamos, eu tenho que estar cheio. Eu não devo vir para receber, eu já devo vir preparado, cheio, porque a qualquer momento, esse Espírito que habita em nós, que me capacita, eu posso estar passando ali uma pessoa aceitar Jesus como Salvador. Ele te enche para você poder abastecer alguém. Isso. Mas que coisa, né? Coisa tremenda, né? Deus age por meio do Espírito Santo. Hein, irmão Vinícius? É interessante que quando o Diácono João estava falando, me fez lembrar quando Jesus diz assim, né? Que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios da água viva fluirão do seu interior. Ou seja, o crente que é cheio do Espírito Santo, flui dele o quê? Uma fonte inesgotável, que é o quê? O Espírito Santo de Deus. Quando você fala, a palavra que sacia, a palavra que de certa forma sacia a sede, a fome, tudo que as pessoas precisam está onde? Na palavra de Deus. E nós somos o canal que o Senhor tem para o quê? Inspirado pelo Espírito Santo para falar dessas boas novas. Glória, que maravilha. O próprio Jesus disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, né? Para pregar, né? O Evangelho. Ele me ungiu. Então, essa palavra, me ungiu aqui, e isso é fantástico. Fantástico. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quando prepara a pessoa, eu aprendo com o próprio Cristo. Eu tenho que ser ungido pelo Espírito Santo, tem que ser preparado pelo Espírito Santo. Ele tem que me possuir, ele tem que estar dentro de mim, louvado seja Deus. Você me faz lembrar, na questão da unção, para os irmãos terem ideia, quando se ungia alguma coisa, um profeta principalmente, chegava com o vaso, e não era unção como nós fazemos hoje, né? Molhava o dedo, que é simbólico, evidente que o óleo aqui é só simbólico, não é? Mas é real, né? É real. Ele pegava, irmão Jonathan, e o vaso fazia o quê? Ele derramava. E esse vaso, uma vez derramado, imagina, irmãos, isso trazia o quê sobre o corpo da pessoa? Trazia uma cobertura. A pessoa ficava impregnada, ensopado, embebecido ali, dentro do quê? Através da unção. Então, quando o senhor me fala ali em unção, ser ungido, irmão Vinícius, me reporta essa situação de ser ungido, é estar totalmente coberto, ensopado, embebecido pelo poder do Espírito Santo. Aí, meu amigo, aí você pode ir que vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo. É por isso que Paulo diz assim que
o evangelho que ele pregava não vinha de persuasão humana, de falar simplesmente, de conhecimento humano, mas de poder. Vinha da onde? Do Espírito Santo de Deus. Oh, glória, que maravilha, que Então maravilha. essa é a diferença daquele que tem o poder de Deus, aquele que tem a unção de Deus. Quando ele fala, não é ele que está falando, é o Espírito Santo de Deus que fala através da boca dele. Aí sim, pode ter certeza que ela não volta vazia. De forma alguma. Crente com unção é uma coisa, sem unção é outra. Louvado seja Deus. Então, queridos, chegamos aqui ao final de mais uma lição. Espero em Deus que nós tenhamos alcançado o objetivo de transmitir para os irmãos o que é, louvado seja Deus, ser um cristão pentecostal. Nós mostrarmos a perspectiva desse Pentecoste em missões. Irmão Jonathan, as suas considerações finais, queridos, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Gessildo, ao pastor Vinícius, por essa oportunidade de estar aqui com eles, comentando essa lição. Sempre um prazer, querido. Sempre muito um prazer. obrigado, eu quero agradecer de coração e que Deus abençoe sua podemos vida. ter dito aqui possa ser de valia. Será uma de todos semente. nós e de todos os que estão nos assistindo. Louvado seja Deus. Pastor Vinícius. Amém. Eu gostaria de agradecer aos amados irmãos, pastor Gessildo, Amém, querido. o diácono João, pastor Daniel, que tem nos dado essa incumbência de estarmos aqui falando desse evangelho, das lições da Escola Bíblica Dominical, né? Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo. E é. E quem... Eu assino embaixo 10 vezes se o senhor falar. Quem vem para a escola dominical, irmão, cresce espiritualmente. Isso. Cresce e aprende. Louvado E seja essas Deus. coisas aqui, a cada dia você vai levar a sua vida toda, o decorrer da sua trajetória aqui, tudo que você vai aprendendo aqui, você vai praticando, você pode ter certeza que você vai crescendo espiritualmente. Louvado e por seja isso, para Deus. mim, é um prazer estar falando essas lições. Glória a Deus. Então, querido, nessa lição nós estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável, o que foi dito aqui, para qualquer projeto missionário, que toda obra comece e termine sobre o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Que Deus abençoe sua vida. Vem para a EBD, vem ser feliz, vem para a EADAL. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima lição. A paz do Senhor.